Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa aula de livre. Gostaria primeiro de parabenizar pelos trabalhos, os poemas, os textos, os vídeos. Recebi também até vídeos, ficaram muito legais, gostei muito, ó. Estão de parabéns, continuem. Continuando a nossa aventura para salvar o teatro, na última aula vocês tinham que decidir entre seguir com o salvamento do teatro ou procurar mais informações ou saber mais sobre a Clarice. E das respostas que eu recebi, decidiram continuar o salvamento do teatro. Então, nós vamos pegar o livro A Chave do Teatro, a porta da frente, abrir na página 43. E hoje a leitura vai ser diferente. Eu vou ler aqui mesmo, né? Não vou colocar aqueles textinhos, aqueles slides e com a minha voz não. Vou ler aqui e vocês acompanham daí, tá bom? Então, abra o livro na página 43. Capítulo 6, seguir com o salvamento do teatro. O Oscar pegou aquela notícia de jornal na mão e não tinha a menor ideia do que o Guilherme queria que ele soubesse sobre ela. O que tem? Oscar pergunta, entregando o recorte de jornal a Isabel, que estava do lado dele, tentando ler por cima do seu ombro. Não sei quem é ninguém nessa história. Tá maluco, Gui? O que você acha que achou nessa notícia? Como assim, Oscar? Guilherme pergunta, duvidando do amigo. O dono do teatro, a Zambuja Abujanra, que permanece trancada em casa. Não te diz nada? Lógico que não, Oscar responde. Não sei quem é esse cara. Como ele poderia me dizer alguma coisa? Pera, Silvia entra na conversa falando com o irmão. Lembra que o papai falou que não era pra gente incomodar o senhor Azambuja daquela casa estranha da praça? Aquele que a gente nunca viu e que todo mundo acha que deve ser ou meio maluco, ou um assassino em série igual a um daqueles filmes, ou um daqueles milionários excêntricos que não podem sair de casa porque sofrem de Soul City crônica, ou sei lá como chamam a doença de quem não pode tomar sol, tipo um vampiro, sabe? Ou não gosta das pessoas, ou é um maluco mesmo. Aquela casa que tá sempre fechada, Isabel pergunta. Eu acho que nunca vi ninguém naquela casa. Ela é muito estranha, Karina diz. Será que justo ele é o dono do teatro? Muito azar se for. O que a gente faz agora? Como a gente descobre se ele é ele? Oscar pergunta. Quem é quem? O vereador Betão pergunta, chegando por trás daquele grupo, assustando todo mundo, inclusive eu, que estou aqui narrando e não presto atenção em quem está chegando. Credo, Betão, que susto! Karina reclama rindo. O que o senhor está fazendo aqui? Isabel pergunta. Você está seguindo a gente? Oscar pergunta. Tô. O vereador Betão responde sério. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das atribuições de um vereador é seguir as pessoas pela cidade quando ele não tem mais nada para fazer. Fala sério, Guilherme ri. Como o senhor encontrou a gente aqui? Gente, vocês estão meio neuróticos. A Câmara dos Vereadores fica na casa ao lado do jornal. E quando vocês entraram aqui, eu vi vocês. E como agora é hora do meu café, eu vim aqui para saber como andam os preparativos para a peça. Mas parece que para preparar a peça vocês precisam saber quem é alguém e eu quero saber quem é esse alguém que vocês estão procurando. Vai que eu sei a resposta. A gente descobriu que o dono do teatro é um tal de Azambuja Abujanra. Perspicácia, Betão. O senhor nunca ouviu falar nisso? Guilherme provoca o vereador Betão. Bom, né? E agora a gente quer saber se ele é o velho estranho daquela casa na praça que ninguém nunca vê. Só isso? Mas isso é muito fácil.
O vereador Betão responde sem responder o que realmente interessa. Fácil como? Silvia pergunta. Eu não sei se ele é ele ou não. Então, eu te conto. É ele mesmo. O vereador Betão responde e continua. O dono do teatro é o senhor Azambuja, Abujanra, que mora na casa da praça que todo mundo acha estranha. E por que você não contou logo isso pra gente? Guilherme pergunta meio irritado. Porque não faz diferença, o vereador Betão responde. Ele é mesmo estranho, decidiu vender o teatro e não recebe ninguém para falar sobre isso. Nem adianta vocês tentarem. Lógico que faz diferença. E também é lógico que vale a pena tentar. Se a gente sabe que ele é o dono do teatro, a gente pode ir lá, falar com ele para tentar convencer ele a não vender o teatro. Guilherme continua discutindo. Você não ouviu eu falar que ele não recebe ninguém para falar sobre isso e que não adianta vocês tentarem? O vereador Betão responde perguntando. Eu não recomendo que vocês se arrisquem indo na casa dele. Eu ouvi você dizer que ele não recebe ninguém, mas eu tenho certeza de que a gente devia pelo menos tentar. Guilherme responde. Como assim se arrisquem indo à casa dele? Isabel pergunta preocupada. Pessoal, vocês têm um plano que vai funcionar. Mobilizar a população da cidade e salvar o teatro. O vereador Betão continua não querendo que eles se metam com o senhor Azambuja Abujanra. Mas a gente está fazendo isso, Guilherme diz. E eu quero ir lá falar com ele exatamente para falar disso. Contar para ele o que a gente pensa e o que está fazendo. Não custa tentar. Vai que ele se comove. Como assim se arrisquem indo na casa dele? Isabel e Karina perguntam. Besteira, Guilherme. O vereador Betão continua. O senhor Azambuja não é homem de se comover com nada. Como assim se arrisquem indo na casa dele? Isabel, Karina, Silvia e Carlos perguntam. Eu acho que a Isabel, a Karina, a Silvia e o Carlos têm um ponto que precisa ser respondido. Oscar interfere. Como assim se arrisquem indo na casa dele? Se arriscar como? Do que é que você está falando, Betão? Estou falando que o senhor Azambuja é uma pessoa reclusa, que não recebe ninguém e que está determinado a vender o teatro. O vereador Betão responde. Não vale a pena ir até a casa dele incomodá-lo, porque não vai adiantar e pode até piorar. Conversar nunca piora. O Guilherme teima. Eu quero ir falar com ele. E como você vai falar com ele se ele não recebe ninguém? O vereador Betão pergunta. Sei lá. A gente pode escrever uma carta. Guilherme responde, desafiando o vereador Betão a colocar um problema na sua lógica. Guilherme, o senhor Azambuja não é como eu ou o pai da Isabel, que fomos convencidos facilmente por vocês. O senhor Azambuja Abujanra tem um motivo muito específico e particular para querer se livrar do teatro. O que você diria para ele? O vereador Betão pergunta e, para não facilitar as coisas, continua a perguntar. O que você escreveria nessa carta para um senhor recluso que não fala com ninguém desde o dia em que uma coisa misteriosa aconteceu e a noiva dele sumiu? Um senhor que está trancado em sua casa há anos, que teve uma história com esse teatro e que agora decidiu se livrar dele, provavelmente porque é uma coisa que ainda o faz lembrar da noiva desaparecida. E que ainda por cima é um senhor que você não conhece, você nunca viu nem sabe qual é a cara dele. Porque ele nunca sai de casa e de quem vocês têm um pouco de medo porque acham que pode ser maluco e perigoso. O que você escreveria nessa carta que poderia comover esse homem sem atrasar e atrapalhar o seu projeto de salvar o teatro? Eu não sei, não, mas parece que esse vereador Betão quer disputar comigo o cargo de fazer perguntas complicadas no final dos capítulos. Como assim, o que você diria? Eu que ia perguntar isso a vocês. O que eles podem escrever nessa carta que pode convencer o senhor Azambuja a conversar com eles e que possa ajudar a salvar o teatro?
Então, essa vai ser a atividade de vocês. Escrever uma carta. Aliás, vocês vão escrever 2 cartas. Na página 17 do material de vocês, vocês vão escrever a carta para o senhor Azambuja. Mas não é uma carta simples e nem séria, não. É uma carta maluca. Nela vai ter que conter algumas palavras que eu vou colocar aqui na descrição aqui do vídeo. E também aqui no próprio vídeo eu vou colocar. Na carta de vocês precisam constar as palavras galinha, torneira, prefeito, soluço, ladeira, praça, guarda-chuva, febre, vizinha e celular. Então tem que constar essas palavras na carta do senhor Azambuja, tá bom? Então usem bastante a criatividade e eu quero ler cartas assim maravilhosas. E a segunda tarefa, atividade extra, é da página 19. E aí vocês vão escrever uma carta para uma pessoa que vocês desejarem. Pode ser da sala ou não. E como nós não podemos ir entregar essa carta, se a pessoa estiver longe de você, você guarda até o dia que você puder entregar, tá bom? Se for uma pessoa da sua casa, que estiver aí no seu convívio, você faz uma cartinha bonitinha e já entrega. Se for uma pessoa da sala ou outra pessoa que não esteja perto, você guarda até chegar o dia de poder entregar, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula.